preparei uma mensagem para abençoar o nosso coração, para edificar a nossa vida espiritual. E eu gostaria que a gente acompanhasse, que você acompanhasse com muita seriedade. É um tempo sempre muito tenso, o tempo da ministração da palavra, né? Eu preparei todo o meu trabalho, o computador bonitinho, certinho, e antes de vir para cá, deu tudo errado. Então, até a arte que eu fiz, tudo problema, mas não tem problema. O mais importante é o que a Bíblia diz, e é por aí que a gente vai trabalhar. O tema da nossa mensagem é: somos servos, ou melhor, somos servos? Uma pergunta. Nós vamos ler o quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 8 a verso de número 11. Vai me dar sempre algum probleminha aqui, mas vocês não ligam, tá? Vamos fazer de conta que está tudo ótimo, tá? Você olha e fala: uau, fantástico. Tá bom. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abra a nossa mente e abra o nosso coração. Não só para entendermos com a mente, mas para aceitarmos com o coração. Para que o nosso coração seja edificado nesta tarde. Ó Deus, para que o Teu Espírito, ao falar conosco, não sejamos orgulhosos, não sejamos prepotentes, achando que sabemos das coisas, mas a questão não é saber, é sim viver. E nós queremos viver o Teu Evangelho. Dá-nos esta bênção, Pai. Afasta de nós, ó Deus, o que não é Teu. Nós repreendemos toda a obra do inimigo em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus, e pedimos ao Pai que esta noite seja uma noite de vitória sobre tudo aquilo que está errado na nossa mente, aquilo que de alguma maneira estamos equivocados. Mostra-nos, ó Deus, a Tua verdade em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o quarto mandamento. Nós lemos em Êxodo capítulo 20, porque Êxodo capítulo 20 conta os 10 mandamentos. Não é? Você se lembra, não sei se você se lembra, mas o primeiro mandamento, o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, qual é? Não farás para ti imagem de escultura do que há em semelhança no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento, qual é? Está com a Bíblia aí. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o nome do Senhor em vão. E o quarto mandamento é esse. Nós temos, dos 10 mandamentos, a gente poderia separar, a grosso modo, em 2 partes, para ajudar. Do 1 ao 4, eles são verticais. Ou seja, é o nosso relacionamento com Deus. Primeiro mandamento, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. Segundo mandamento, ele fala sobre não ter nenhum ídolo. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento é guardar o sábado. O quinto mandamento até o número 10 são mandamentos que a gente chama de horizontais. O que diz o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe. O sexto?
Não matarás, o 7. Não adulterarás, o 8. Não furtarás, o 9. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. E o 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, todos esses mandamentos, do 5 ao 10º, são mandamentos que a gente chama de horizontais, porque eles têm a ver com quem? Conosco, seres humanos aqui, certo? Não roube, não mate, não faça, não, em relação ao mundo. Mas os 4 primeiros são relativos ao nosso relacionamento com Deus. Então, os 4 primeiros são verticais, os outros são horizontais. O 4º mandamento, que é esse que a gente tratou aqui, ele fala do dia do sábado. Só esse texto, só esse mandamento, já criou tanto problema para tanta pessoa, para tanta gente, e já criou tanta dificuldade de compreensão para tanta gente, já separou tanta gente, inclusive familiares, que a gente precisa sempre revisitar esse texto e entender os princípios. Princípios de Deus estão além das palavras. E a gente precisa descobrir quais são os princípios por detrás dos mandamentos. Porque os mandamentos, eles falam de algo muito maior do que aquilo que eles estão falando. Por exemplo, quando o Senhor diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, o que é que o Senhor está falando? Sobre o que ele está falando? Qual é o princípio aqui? Quais são os princípios que temos aqui? O que vocês acham? É tão óbvio que vocês não falam ou vocês estão com vergonha de falar? Os princípios são relativos a quem? A exclusividade. Há só um Deus. Não existem 2, não existem 3. Não posso adorar a Deus e adorar outros deuses. Existem princípios que são por detrás. Por exemplo, não matarás. Que princípio que tem por detrás desse mandamento? Porque não matarás é um mandamento. Mas qual é o princípio? O princípio é aquilo que fundamenta. O princípio é aquilo que estabelece a fundação para que esse mandamento se sustenha. Então, quando o Senhor diz não matem, o que ele está querendo falar? Que a vida é importante. Que a gente tem que preservar a vida, que a gente tem que amar a vida, que a gente tem que cuidar da vida, que a gente tem que abençoar a vida, que a gente... Certo ou não? Por isso que quando Jesus visita esse mandamento, esse 3º mandamento, perdão, não é o 3º mandamento, é o 5º mandamento? Não matarás é o 5º mandamento? Não, é o 6º mandamento, né? Não. 6º mandamento? Quando Jesus visita isso daí, ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra o seu irmão é réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca ou racá, sei lá, é réu do fogo do inferno. O que quer dizer isso? Jesus está interpretando o mandamento. O mandamento é não mate. Aí você diz assim: ai, graças a Deus, nunca matei ninguém. Você não esfaqueou ninguém, você não deu tiro em ninguém, você não tirou a vida de ninguém, ninguém foi para o cemitério por sua causa. Mas quantas pessoas você já matou no coração? Quantas pessoas você já matou com o seu ódio? Eu tô assim muito quieto. Essas mídias sociais, assim, nesse período que o Brasil está, com muita tristeza, muita angústia, muito isso e muito aquilo, né? Muita coisa que eu não vou ficar falando aqui porque não interessa. As pessoas, elas extrapolam um pouquinho, né? Uma coisa é você lutar contra a corrupção, contra a mentira, contra o erro, contra o engano, lutar pela justiça, não é? E pelas coisas que são legais, e outra coisa é ofender as pessoas. E outra coisa é querer que as pessoas morram, é querer que as pessoas sejam assassinadas, né? De um lado e de outro, existe esse clima hoje no Brasil, né? O Brasil está por um fio. Olha, graças a Deus o nosso povo é um povo pacífico. Em outro país qualquer já tinha bomba, já tinha tanque de guerra na rua, já tinha gente matando gente, a coisa estaria muito pior, né? Agora,
Quantas vezes nós matamos as pessoas com as nossas palavras? O que Jesus estava dizendo não era que não matar está errado. O que ele estava dizendo é que eu vou explicar para vocês o que significa não matar. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Uau! O que Jesus está dizendo? Ele está falando do princípio. Qual que é o princípio? O princípio da fidelidade. Uma vez que você está casado, você está casado. Eu já ouvi muita bobagem de gente casada. Ah, eu acho que o meu casamento não foi no Senhor. Vai fora, você casou. Já ouvi gente dizer assim, sabe, pastor, eu estou há 10 anos com uma pessoa, mas não sou casado. Então agora vou separar. Você está há 10 anos com uma pessoa e não é casado, é o quê? O que é? Sócio de empresa? As bobagens que passam na cabeça do povo. A gente precisa entender que não é o pastor quem faz o casamento. As decisões, elas estão relativas a duas pessoas, a um homem e uma mulher, que quando se juntam, se casam. Ah, meu casamento, não sei, eu acho que eu não devo. Não deveria, agora já fez, agora fica. Aí o Senhor diz, se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já ficou, já não deu. E vice-versa. Vamos dar uma olhadinha nos mandatos de Deus. Outro dia eu citei aqui, assim, rapidinho, sobre mandatos de Deus. São decisões divinas a nosso respeito, que são importantes para nós, são importantes para edificar a nossa vida. O primeiro é o mandato cultural. O que é o mandato cultural? Em Gênesis 1, 28 e 2,15 diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, você quer ler comigo, por favor? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A pergunta que se faz é qual é o princípio aqui? O que é que está explicando para a gente esse texto? O mandato cultural, ele tem a ver com aquilo que a gente chama de vice-regência. Vice-regência por quê? Porque é o governo estabelecido por Deus e que Deus compartilha e delega esse governo. Para quem? No caso, para Adão. E daí? O que é que Adão tinha que fazer? O texto bíblico diz que ele tinha que guardar, ele tinha que cultivar, ele tinha que trabalhar. Então, o que é o mandato cultural? O mandato cultural, ele trata de coisas como governos, as artes, a ecologia, justiça social, o trabalho como privilégio e não como maldição, as ciências e assim por diante, a lista é grande. Ou seja, todas essas coisas que nós chamamos de profissão, carreira, trabalho, etc., deveriam ser para a glória de Deus. Deveriam ser desenvolvidas por nós para glorificar o Senhor. Quando Deus estabeleceu o mandato cultural, Ele não amaldiçoou as ciências por causa da fé. Isso é conversa de gente ignorante. Pessoas que não entendem absolutamente nada com coisa nenhuma e dizem, a fé é contrária à ciência. A fé não é contrária à ciência. Fé é uma coisa, a ciência é outra. Mas elas não são contrárias necessariamente. Pelo contrário, uma pessoa de fé pode ser um cientista? É que eu não tenho aqui a lista, mas eu poderia te dar uma lista dos grandes cientistas da nossa era e que são cristãos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por exemplo, trabalho. Para muita gente o trabalho é uma maldição. A pessoa diz assim, gente, tudo que eu queria na minha vida era ser aposentado. Olha que propósito de vida. Qual que é o seu propósito de vida? Ser me aposentar. Um dia eu estava conversando com um aposentado, ele falou assim, eu estou arrumando alguma coisa para fazer, que esse negócio de ficar aposentado não é bom. As mulheres que eu digo, não é bom mesmo. Mulher ter um homem aposentado dentro de casa é quase uma maldição, quase uma angústia da alma, né? Mas, na verdade, tirando a brincadeira, o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. Porque quando Deus estabeleceu o trabalho, Ele estabeleceu antes da queda de Adão e Eva. A maldição veio depois da queda.
Ah, pastor, mas o Senhor não falou para Adão, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão? É, o suor do teu rosto, porque ficou pior, porque a terra foi amaldiçoada. Aquilo que não tinha espinho, agora tem espinho. Aquilo que era mais fácil, agora ficou difícil. Mas o trabalhar, o guardar a terra, está escrito no texto que nós lemos. Veja lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para fazer o quê? Cultivar. O que é cultivar? Trabalho. E guardar. E guardar é o quê? Trabalho. Então, trabalhar é bênção. Diga comigo para você ficar mais convertido a essa situação. Diga comigo, trabalhar é uma bênção. Fala. Um pouco mais de convicção que o trabalho fica mais abençoado. Vamos lá. Trabalhar. Ah, pastor, mas que é bom ficar em casa? É. Claro que é. Todo mundo gosta. Por isso que Deus estabeleceu o sábado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O segundo mandato que nós temos é o chamado mandato social. Leia comigo em voz alta. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Esse mandato social tem a ver com a família. Deus está falando sobre família. Então deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Certo? 3 coisas importantes aqui no casamento. Solteiros, prestem atenção. Casados, prestem atenção. Número 1, ele diz: deixa o pai e a mãe. Casados que não deixaram o papai e a mamãe ainda, criam um casamento dependente emocionalmente do papai e da mamãe, do sobrinho e da sogrinha. Isso é um rolo. Isso é um problema sério. Tem gente que talvez tenha vindo para o Canadá por causa disso. Né? Fazendo, eu quero um país melhor para viver. Não, quer ficar longe do pai, da mãe, da sogra. Mas é um problema sério. É um problema sério. A gente tem que deixar. Deixar significa cortar o cordão umbilical, cortar as relações emocionais. Não significa a gente deixar de amar, a gente deixar de cuidar, não é nada disso. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de formar uma família. Para formar uma família é preciso deixar. Número 1. Número 2, precisa amar. Esse homem vai amar uma mulher, né? Essa mulher vai amar um homem. E eles vão decidir um relacionamento e vão fazer uma aliança. E terceiro, eles serão uma só carne. Aí que vem o sexo. Número 3. Hoje o pessoal começa do 3, 2, 1. Não é? E essa é a filosofia. Essa é a pregação. A pregação é a seguinte: primeiro você deita com a pessoa para ver se você gosta. Se você gostar do material, olha como é que é. É uma bobagem tão grande que a pessoa diz isso. Primeiro você deita com a pessoa para experimentar. Se você gostar, aí você se casa. Aí depois, você resolve com a sua família. É o contrário. Porque esse mundo está upside down. Nós estamos de perna para o ar. O mundo está de perna para o ar. Os valores estão de perna para o ar. Então aquilo que deveria ser 1, 2, 3, virou 3, 2, 1. As famílias estão desajustadas. Os filhos estão perdidinhos, não sabem o que fazer. Porque os pais estão desajustados. Não adianta jogar culpa no governo, jogar culpa no Lula, jogar culpa no governo do Canadá, do Quebec, quem você quiser, não adianta. A culpa está dentro de casa sempre. Nasce dentro de casa. Muito sério isso. Gente, família foi estabelecida por Deus. É um mandato social. Família precisa ser mantida em paz, com amor, com graça. Ah, pastor, mas o meu casamento é difícil. Bem-vindo à realidade. Porque fantasia já chega aos castelos, né? Princesas, gata borralheira. Essas coisas não existem. Não sei se já contaram isso para vocês. Mas não existem. São fantasias. Bem-vindos à realidade. É difícil? Claro que é difícil.
Porque são duas pessoas absolutamente diferentes. Já começa aí. Ninguém se interessa por uma pessoa igual. Ninguém. Imagina você se casar com uma pessoa igual a você. É dose dupla. Não, é dose dupla. Você fala, você não procura. E os solteiros que prestem atenção com isso. Não fica assim, ai, aquela pessoa é tão igual a mim, cuidado. Porque a bênção é a complementação, não é verdade? Que nenhum de nós é pleno em si mesmo. Nós precisamos um do outro. O casamento tem uma plena complementação. Então o casamento é uma bênção. Amém ou não? Amém. Casamento é bom, casamento é bênção. Ah, mas tem os seus desafios. Claro que tem. Claro que tem. Tem gente que se separa com mais facilidade do que deixa o emprego. Não deixa o emprego, mas separa. As pessoas dizem assim, não, imagina, eu perder esse emprego, perder essa boquinha, daqui que vem meu sustento. Agora, mulher não, mulher arruma outro. Homem não, homem eu sei lá. Deus é bom, Deus vai me dar outra pessoa. Não vai me dar esse monstro. Então você não pode esquecer uma coisa, que quem escolheu o monstro foi você. E você acreditou que você poderia transformá-lo. Isso é coisa de mulher, viu, gente? Desculpa, eu tenho que falar. Veio aqui, eu tive que falar. Não, é uma coisa muito maternal. As mulheres são muito maternais. Então ela começa a namorar o rapaz, aí todo mundo fala, a mãe do rapaz, a mãe do rapaz, a mãe, quem conhece melhor o rapaz do que a mãe? A mãe do rapaz chama a menina e fala assim, minha filha, olha, é meu filho, eu amo, eu quero que ele seja muito feliz. Mas você tem que pensar em algumas coisas. O que a menina pensa? Minha sogra não gosta de mim. Não, ela te ama. Ela te ama. É que ela está tentando te proteger. Aí você casa. Porque você acha que você vai mudar. A mulher acha isso. Porque nos aconselhamentos que às vezes a gente faz, eu pergunto isso. Escuta, quando é que começou esse problema? Eu lembro de uma senhora que chegou para mim e falou, pastor, meu casamento está péssimo. Não tem mais jeito. E eu preciso falar com o senhor urgente. Eu atendi. Urgente, né, gente? Urgente é um negócio sério, né? Vai morrer, vai explodir, vai quebrar, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Atendi. A primeira pergunta que eu fiz foi, desde quando vocês estão tendo esse problema? Ela falou, lua de mel. Eu falei, quando foi a lua de mel? Ela falou, 18 anos. Eu falei, e é urgente. Agora que é urgente. Quer dizer, desde lá você não trabalhou isso. Você não permitiu que alguém ajudasse você. Você não lutou pelo melhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A pessoa com quem você casa pode ser muito melhor, dependendo de como que você investe nesta pessoa. Tem gente que simplesmente não quer investir, mas é um mandato social. Estão entendendo o que é mandato, gente? Isso é a ordem de Deus. Família é família. O terceiro mandato é o mandato espiritual. Leia comigo, por favor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Muito bem. Lembra que tudo que acontece nas Escrituras é um princípio de Deus para nós? É para nós. Certo, irmão? Deus precisa descansar, gente? Não, a Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel. Ele não dorme nem dormita, não cochila. Tá? O Senhor não precisa descansar, isso é para nós, não é para Deus. Então por que Deus estabeleceu isso? Porque o princípio de Deus sempre nasce em Deus. Princípio de Deus nasce em Deus. Querem ver? Princípio, mandato cultural, diz a respeito do trabalho, da ciência, etc. Nasce aonde isso?
Quem é que trabalhou primeiro essa terra? Foi Deus. O princípio da família nasce aonde? Em Deus. Por quê? Porque a comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo são absolutamente plenas e em unidade. Nasce em Deus. E o mandato espiritual nasce em Deus. A Bíblia diz que ele trabalhou os 6 dias, né? Ele criou durante os 6 dias, e no 7º ele descansou. Ora, antes de você ficar assim, você vê, por isso que eu tenho dificuldade de entender a Bíblia, sabe? Eu sou uma pessoa estudada, eu vim aqui para o Canadá fazer doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, doutorado ao quadrado. E imagina que eu vou acreditar, a ciência diz, e não sei o que, mas 6 dias, imagina que 6 dias, não dá nem tempo, não sei o que, milhões de anos, carbono, 14, 46, 39. Agora aí vem aí que Deus descansou, tá vendo? Isso aqui é um livrinho. Antes de você ter esses acessos de ira ignorante, pense uma coisa. Por que esse texto está aí? O que ele tem a ver com a minha vida? O que ele tem a ver comigo? Essa é a questão. A Bíblia foi escrita para nós, gente. Não foi escrita para Deus. Deus não precisa disso. Isso tudo foi escrito para a gente, para o nosso entendimento. E para o nosso entendimento, o que é que a gente tem aqui? Esse mandato espiritual fala de fé e espiritualidade. Fé e espiritualidade. Então presta atenção. O que é que Deus estabeleceu? Olha aqui. Você deve trabalhar 6 dias. Um dia é de Deus. É o Shabat. A palavra Shabat quer dizer descanso. Se você estiver lendo, se você lesse a Bíblia, o Antigo Testamento em hebraico, muitas vezes que aparecia a palavra, e o fulano descansou, ele ia falar, Shabat. Palavra quer dizer descanso. Então, mas aí eu tenho que guardar o sábado, agora pastor, agora minha cabeça está a 1000. Antes de você ficar a 1000 e ter um estresse de velocidade na sua mente, entenda o que está dizendo aqui. Lembra que eu falei que todo mandamento tem um princípio por detrás? Qual que é o princípio? O que você acha? Por que Deus falou 6 dias você trabalha e 1 você descansa? Por que você acha? Eu vou dizer para vocês o que eu acho. É saudável. Já começa aí. É saudável. É importante, é necessário. Tem gente que se orgulha, acha que trabalha muito e fala assim, ai gente, olha, faz 3 anos que eu não tiro férias. Louco. É loucura. Precisa parar. Tem gente que fala assim, eu trabalho de segunda a segunda. Outro dia eu fui num restaurante aqui em Montreal, aí nós perguntamos, quando é que vocês fecham? Nunca. Então, eventualmente, assim, eu acho que no dia de Natal, sei lá. Nunca, não fecha. Aí você fala assim, mas é que tem, como chama lá, o rodízio, tá bom, ótimo, não tem problema. Eu não estou falando, o prédio não cansa, as pessoas cansam. Porque as pessoas têm família. Você esqueceu do mandato social? Como é que você cuida da sua família se você não tem tempo? Fala para mim. Ai, pastor, ainda bem que eu não tenho filho. Mas você tem uma esposa, tem um marido. Família começa com 2. Precisa cuidar. E para cuidar precisa ter tempo. Esse é um princípio extremamente importante. Ele é tão importante que as pessoas que não creem em Deus quiseram quebrar isso aqui. No ano de 1793, durante a Revolução Francesa, foi estabelecido um novo calendário. Não sei se vocês sabem disso. Durou só 12 anos, mas durou. E o calendário era o seguinte, eram 30 dias o mês, com 3 semanas de 10 dias. Então você tinha que... A semana tem 10 dias, não tem mais 7 dias. Você ia gostar, não ia? Hã?
Quanto que é? É quando que é o final de semana? Não tem esse negócio. Sabe por quê? Porque o pessoal da Revolução Francesa, o que é que eles queriam? Eles queriam virar a página de toda a influência do clero católico romano na França. Então eles disseram, chega de religião. Tem gente que fala assim, hoje em dia a França, próprio aqui, essa região, né? Esse pessoal agora, hoje em dia, na década de 60, 70. Feito, foi em 1793 que o troço aconteceu. Já faz muito tempo que esse povo diz, nós não cremos em Deus e temos raiva de quem crê. E temos que mudar essa história. Então eles mudaram o calendário. O relógio tinha 10 horas. Divididas em 100 minutos, divididas em 100 segundos. Tudo era decimal. O que aconteceu? Em 12 anos, não aguentaram. Não aguentaram. Por quê? Porque eles quiseram inventar uma coisa que Deus já tinha dado de mão beijada para todo mundo. Tinha dado de graça para a gente. Entenda uma coisa. O princípio de Deus foi estabelecido por Deus. É baseado na pessoa de Deus e é de graça para nós. Você vai ser sábio se você obedecer esses princípios. Você não vai ser sábio se você não obedecer os princípios. A quebra de princípios gera um monte de maldição na nossa vida, exatamente porque os princípios são o melhor, o mais excelente, o 100% ótimo de Deus, que Ele deu de mão beijada para a gente e disse, olha, é assim que se vive. As pessoas não quiseram e tiveram uma série de dificuldades. Tanto é que sumiu, ninguém mais fala sobre isso. Quais são os fundamentos que a gente tem aqui no mandato espiritual? Em Levítico 23, versículo 3, você quer ler comigo? 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia, eu errei, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor. Descansem, é isso que Deus está falando. Parem, descansem. Aí nós seres humanos, o que a gente fez com o mandato cultural? Mandato cultural, ciência, trabalho. O que a gente fez? A gente pegou o mandato cultural e transformou no nosso Deus. Então a gente inventou um monte de profissões que não pode parar. Um monte de empresa que não pode parar. A gente foi inventando isso aí, foi inventando. Inventando. Chegou uma hora, hoje no nosso mundo, que você chegar para uma pessoa e falar assim, você tem que parar um dia, a pessoa diz, não dá, é impossível. Eu não consigo fazer isso. É importante descansar. Uma outra questão. Êxodo 20, versículo 11, que a gente leu, diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É o único, dos 7 dias, é o único que Deus abençoou e santificou. Santificar significa que Ele separou esse dia. Santificar significa que esse dia é propriedade de Deus, não é seu. Os cristãos, isso nasceu no cristianismo, resolveram comemorar o dia de sábado no primeiro dia da semana. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. O que no nosso calendário é chamado de segunda-feira, domingo. Por isso que segunda é segunda, porque é o segundo dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo. E domingo vem do latim. Dominus, o dia do Senhor. O domingo é o nosso sábado. Então eu não critico quem quer guardar o sábado. Quem quer guardar o sábado, que guarde o sábado. Não tem problema nenhum com isso. Mas um dia você precisa guardar. Só que, quando Deus abençoou esse dia e santificou esse dia, o que Deus disse é, este dia é meu, não é seu. Certo? Então o que é
vamos falar da sociedade ocidental. O que a sociedade ocidental fez? Né? Geralmente, os trabalhos são, você trabalha 5 dias, o sábado você descansa, né? E o domingo também, certo? Geralmente é isso que acontece na maioria dos trabalhos hoje. Só que, nem o sábado nem o domingo a gente guarda. Porque o sábado é de Deus. Se é de Deus, deveria ser dedicado a quem? Peça a Deus sabedoria para ouvir essa mensagem, tá? Fica com pedras na mão. Trabalho de mãe. Preciso passear no domingo. É isso. Se você vai separar, seja o sábado ou seja o domingo, é um dia em que você descansa e você se dedica ao Senhor. Mas o sábado também é por amor aos seres humanos. Ele não é por amor ao sábado. Você lembra que Jesus curou uma pessoa no sábado? E aí reclamaram com Jesus. Porque o que é que os judeus fizeram? Os judeus radicais fizeram. Eles pegaram os mandamentos e transformaram em mais de 600 preceitos. E aí o que aconteceu? Eles fizeram o sábado virar um dia de pânico e desespero. Gente, o sábado, para o judeu ortodoxo, é tão sério que ele conta quantos passos ele dá no sábado. Ele não pode trabalhar, né? Então, ele tem que descansar. Então imagina que ele vai dar mais do que não sei quanto. Até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Imagina se o cara faz uma viagem, ele não pode voltar no sábado. Ele já gastou a ida, aí tem que parar, ficar ali quieto, esperando até o domingo. O nosso domingo. Mas Jesus, Deus, o Espírito Santo não tinha nada disso em mente, gente. O sábado tem que ser alegre. É dia de descanso, é dia de bênção. E aí então Jesus respondeu: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O importante não é o sábado, o dia. O importante é o homem, o ser humano, o homem e a mulher, sua família. Isso que é importante. E por isso o sábado existe, para abençoar a nossa vida, para trazer para a gente condições de sermos servos. Já que estamos falando sobre servos, né? E eu perguntei no começo se somos servos, então eu quero utilizar todo esse princípio para falar de alguns princípios sobre o servo. Êxodo 20, versículo 10, que a gente começou lendo, diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, e assim por diante. O que é que Deus está estabelecendo aqui? Olha, não é bom para você, não é bom para ninguém. E nós temos que ser justos. Certo? Não é a realidade do Canadá, mas a realidade do Brasil, muitas famílias têm, por exemplo, uma empregada doméstica e tal. E aí a madame diz assim: bom, domingo eu não faço nada. Quem tem que fazer? A coitadinha. O que o Senhor está dizendo? Não é bom para você? Não é bom para ninguém. Deixa todo mundo descansar. Até os animais devem descansar. Até o teu animal deve descansar. O estrangeiro deve descansar. Eu tenho encontrado muita gente que diz que ama Deus, mas não é justo. Justiça, gente, é uma coisa muito séria. Justiça é você viver na retidão espiritual, na retidão de Deus, e isso valer para você e para os outros. Não vale só para você. Teve uma família lá no Brasil que foi muito criticada nessa passeata do dia 13, porque estava a mulher,
o marido e a empregada, né, a babá, certamente, com o bebezinho empurrando o bebê. E ela vestida a caráter, né, tipo, de uniforme de babá. Né? E aí criticaram, etc, etc. Aí vem um, critica uma coisa, outro fala outra, uma fala outra, uma fala outra, uma fala outra. Eu vou dizer para você uma coisa. Nós não somos justos. Nós não somos justos. Nós abusamos das pessoas que estão perto da gente, que estão nos servindo. E aqui você pode não ter um empregado doméstico, mas tem restaurante, tem gente que trabalha por aí, etc. E a gente abusa. A gente abusa. Nem sempre a gente é justo. Ser justo significa aquilo que é bom para mim é bom para você. Eu quero o melhor para mim, mas eu quero o melhor para você. E nem sempre a gente faz isso. Segundo lugar, é preciso que a gente tenha um coração piedoso, servos piedosos. O que é um servo piedoso? Servo piedoso é uma pessoa que... O que é piedade, melhor dizendo? Piedade é um relacionamento que você tem com Deus em total submissão. A gente diz assim, nossa, aquela pessoa é tão piedosa, por quê? Ah, não sei, ela tem uma carinha de piedosa. Já não existe isso. Às vezes a pessoa tem cara de dó. Ou às vezes faz uma carinha de dó, que é para todo mundo ficar com dó. Piedade é uma atitude do coração. Eu quero o melhor na presença de Deus, mas eu tenho que me submeter ao Senhor. E aí esse salmo, muito lindo, Salmo 27, ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso mostra a atitude de uma pessoa piedosa. O que é uma pessoa então piedosa? É uma pessoa que reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Provérbios 3. Reconhece o Senhor em todo o tempo. No caminho, no dia, no trabalho, na vida. Lembra dos 3 mandatos. Terceiro lugar, servos que agradem a Deus. Gálatas 1:10, Paulo diz assim, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Essa atitude de Paulo é uma atitude interessante. Ele diz assim, eu quero que Jesus esteja feliz comigo. Mas quando eu fico buscando agradar as outras pessoas, quando eu fico buscando que as pessoas me recebam, que as pessoas estejam felizes comigo, que as pessoas todas estejam o tempo todo rindo para mim, etc. Ele diz, eu não estou agradando a Deus, porque se eu estou querendo agradar a Deus, não é que uma coisa é oposta à outra, é a ordem que importa. Se eu busco agradar as pessoas, quase certeza que eu não vou agradar a Deus. Mas se eu agradar a Deus, eu vou agradar os servos de Deus. Nem todo mundo vai ficar feliz, mas os servos de Deus ficarão felizes. E em quarto lugar, se eu sou servo, eu sou uma pessoa que ora. Colossenses 4:12 diz assim, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Quem falou para você que fazer oração é fácil? Aí está dizendo aí, ó, ele se esforça nas orações. Para orar precisa se esforçar. Orar pelas pessoas, orar pela família. Lembra que eu falei aqui do guarda-chuva? Os pais são guarda-chuva dos filhos. A gente precisa orar pelos filhos. Orar com os filhos. Quantas vezes seus filhos, vocês que têm filhos, quantas vezes seus filhos viram vocês orando? De joelhos lá, buscando a Deus, com a Bíblia aberta, estudando. Quantas vezes eles viram isso? Presenciaram isso? Presenciaram você se derramar na presença de Deus? A gente transforma, gente, as coisas
de uma maneira assim tão, a gente empobrece tanto a fé cristã, porque a gente vai achando que, sabe, ser cristão é vir na igreja domingo. E olha lá ainda, se o tempo ajudar. Ana, vamos falar um português claro aqui, gente. Se eu não tiver uma viagem para fazer, eu não tiver uma coisa melhor para fazer, se eu não tiver uma festa para ir, se eu não tiver um esqui qualquer, se eu não tiver um futebol da vida, se eu não tiver um churrasquinho na casa do vizinho, né, eu venho tudo. E a gente acha que ser cristão é isso. Então, aí, se eu não faço isso, aí eu digo assim, puxa vida, e agora, né? E agora o quê? Tem 24 horas do dia. A gente é cristão dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. A mesma fé que você demonstra aqui tem que ser demonstrada em casa. Eu já vi gente que sai do culto brigando. Muito comum, marido e mulher, sai do culto brigando. Pais e filhos. Sai com o bico desse tamanho. Eu não entendo isso. Eu falei, então o que vocês vieram fazer aqui? A gente não veio aqui para meditar nas Escrituras, orar a Deus, submeter a nossa vida ao Senhor, sacrificar o nosso coração a Deus. A gente não veio aqui para isso, gente. Ou talvez não seja para isso que a gente tenha vindo aqui, né? Qual é o objetivo nosso? Né? É o celular que cansou. O pastor pregar hoje, né? Queridos, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. A gente fala muito que a gente é servo de Deus, mas a gente é. Mandato cultural. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu trabalho para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. Mas para que eu trabalho? Para que eu uso a minha profissão? Para quê? Qual o objetivo dela? Se não for para a glória de Deus, eu não posso trabalhar naquilo. Às vezes é uma coisa ilegal, né? Ou às vezes é uma coisa imoral. Eu era seminarista e eu estava desempregado, procurando emprego. Aí eu vi lá no jornal, fui na entrevista, ia ter uma palestra sobre o emprego, não sei o quê. E a palestra, os caras venderam assim o céu, né? Que era um clube. E aí ele disse, ó, e olha gente, além disso, que era para vender, eu acho que as cotas, sei lá, fazer o quê. E ainda além disso, a empresa preza tanto pela sua saúde que vocês também precisam utilizar o clube, vocês precisam fazer ginástica, vocês precisam fazer esporte e tal, era o céu. Aí veio a bomba. Vocês vão trabalhar em turnos, etc., mas domingo é dia de trabalho aqui. Não dá para escapar do domingo. Porque o domingo é quando bomba, né? Que o povo vem para cá e é aqui que você tem que conversar com o povo. Então, no domingo você tem que trabalhar. Eu virei as costas e fui embora. Nossa, pastor, mas se você precisa? Eu precisava. E o que você fez? Não fui. Procurei outro. Deus me deu uma coisa muito melhor. Gente, é uma questão de princípio. Agora, se você se vende por qualquer coisa, simplesmente porque trabalha para você ganhar dinheiro, isso acaba com você. É questão de alguns anos e você vai descobrir que você fez a pior decisão da sua vida. Agora, se a sua decisão é para glorificar o nome de Jesus, desculpa o meu aqui, você vai trabalhar no interior da África. Porque é para a glória de Deus. E quando eu falo trabalhar, eu não estou dizendo ser missionário. Eu estou dizendo trabalhar. Porque o trabalhador que tem um mandato cultural para a glória de Deus é um missionário do Senhor onde ele estiver.
Mandato familiar, mandato social. Família. Somos servos de Deus dentro de casa. Fazemos as coisas do jeito certo porque Deus quer que seja certo? Ou fazemos as coisas porque o papai ensinou, a mamãe ensinou, o sogrão falou, a sogra explicou, a sociedade diz, o seu amigo do andar de baixo te ensinou como é que se vive. A quem você obedece? O que é ser marido? Servo de Deus. O que é ser esposa? Servo de Deus. O que é ser um cristão nessa terra? A Bíblia diz que a gente deve brilhar como luzeiros nesse mundo tenebroso. Como luzeiros. A gente deve brilhar de um mandato espiritual. Queridos, nós vamos orar agora.